O próximo colapso não vai avisar. Ele não toca a campainha, não manda mensagem, não aparece no jornal com antecedência. Ele simplesmente chega. E quando chega, ele não pede licença para o seu patrimônio. Ele entra e passa por cima do que parecia sólido ontem. Pessoas acordam achando que estão seguras e, algumas semanas depois, percebem que aquilo que chamavam de investimento virou um problema. Eu já vi isso mais vezes do que consigo contar. Vi gente inteligente, trabalhadora, que fez tudo certo. Perder noites de sono olhando para números que não param de cair. Vi aposentadorias virarem planos adiados. Vi famílias cortarem coisas básicas porque confiaram demais em ativos que só funcionam quando tudo vai bem. Quando o sistema está calmo, quase qualquer coisa parece boa ideia. Ações sobem, imóveis valorizam, crédito é fácil, todo mundo se sente esperto. Mas crise não respeita otimismo. Crise não respeita história bonita. Crise só respeita uma coisa: sobrevivência financeira. E aqui está a verdade que dói ouvir. Quando o colapso vem, a maioria dos ativos vira lixo financeiro. Papéis que pareciam fortes ficam ilíquidos. Preços que pareciam estáveis desaparecem. Aquilo que você achava que podia vender a qualquer momento simplesmente não tem comprador. E nesse momento, não importa o quanto você estudou ou quanto trabalhou. Importa onde você estava posicionado antes do medo dominar tudo. O problema não é perder dinheiro. Isso acontece com todo mundo em algum momento. O problema é ser pego de surpresa achando que está protegido, quando na verdade está exposto. É descobrir tarde demais que você confiou em promessas, em crescimento eterno, em histórias que só fazem sentido em mercado bom. Toda grande crise faz a mesma coisa. Ela separa quem estava preparado de quem estava apenas confortável. Ela revela quem entende como o dinheiro se comporta sob pressão e quem só conhece o dinheiro em tempos fáceis. E isso não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com regra. Existem ativos que só existem enquanto o sistema está funcionando perfeitamente. E existem ativos que continuam de pé quando tudo ao redor começa a rachar. Poucos, muito poucos. Esses ativos não são populares, não são empolgantes, não fazem você se sentir um gênio em tempos bons. Mas, quando o pânico começa, são eles que ficam de pé enquanto o resto desmorona. A maioria das pessoas descobre isso do pior jeito possível. Quando já é tarde. Quando a porta de saída está lotada. Quando o medo toma conta e as decisões ficam ruins. Eu não falo isso para assustar você. Eu falo porque quem entende isso antes não entra em pânico depois. Quem entende isso antes não vira o idiota da vez quando tudo quebra. Se você acha que ações, imóveis ou aquilo que chamam de bons investimentos te protegem automaticamente, eu preciso ser direto com você. Essa crença é exatamente o que mais destrói patrimônio em tempos difíceis. Ela cria uma falsa sensação de segurança. E falsa segurança é o terreno perfeito para decisões ruins. Eu escuto isso o tempo todo. Pessoas dizendo que estão tranquilas porque têm imóveis, porque investem há anos, porque seguem recomendações de bancos ou porque sempre funcionou. O problema é que quase todo mundo aprende a investir em mercado bom. Pouca gente aprende a sobreviver em mercado ruim. E são duas habilidades completamente diferentes. Quando tudo vai bem, erros ficam escondidos. Dívidas parecem administráveis. Riscos parecem controlados. Preços altos parecem normais. O perigo real não aparece no crescimento. Ele aparece na virada. E é nessa virada que o investidor comum percebe que estava nu, achando que vestia uma armadura. Imóvel, por exemplo, parece sólido. Tijolo dá sensação de segurança. Mas, em crise, segurança não é aparência. É liquidez. É conseguir sair quando precisa. É não depender de um comprador otimista quando ninguém quer comprar nada.
Muita gente descobre tarde demais que patrimônio preso também pode virar prisão. Ações seguem a mesma lógica. Elas funcionam enquanto existe confiança, crédito e expectativa de crescimento. Quando isso desaparece, o preço cai rápido e a dor vem antes da explicação. O investidor olha para a tela tentando entender o que aconteceu, mas o dinheiro já foi embora. E aí começa o erro clássico: esperar voltar, torcer, rezar para o mercado ser bonzinho de novo. Crise não recompensa a esperança. Crise pune ingenuidade. Ela expõe quem confundiu valorização com proteção. Quem acreditou que diversificação automática resolve tudo. Quem achou que bastava seguir o fluxo e repetir o que todo mundo fazia. O maior perigo não é investir errado. É acreditar que você está seguro só porque muita gente faz igual. É pensar que, porque algo é popular, ele é resistente. Popularidade não protege contra colapso. Pelo contrário, ela amplifica a queda quando todos tentam sair ao mesmo tempo. É desconfortável ouvir isso, eu sei. Ninguém gosta de pensar que pode estar errado. Ninguém gosta de questionar decisões que tomou durante anos. Mas é exatamente esse desconforto que separa quem perde pouco de quem perde muito. Quem questiona antes controla o dano. Quem ignora agora paga caro depois. Se você não consegue olhar para seus ativos e responder, com clareza, como eles se comportam quando o medo domina o mercado, então você não tem controle. Você tem esperança. E esperança não é estratégia. Toda crise grande segue um roteiro previsível, mesmo que as manchetes mudem. Os nomes são diferentes, os motivos parecem novos, mas o efeito é sempre o mesmo. O dinheiro corre. Ele foge do risco, foge da promessa, foge do que depende de um amanhã bonito para funcionar. E ele se abriga onde sente menos ameaça. É nesse momento que a verdade aparece sem maquiagem. Quem só surfava mercado bom começa a sentir o chão sumir. Aquela sensação de controle desaparece rápido. O investidor percebe que não entendia o jogo, apenas aproveitava o vento a favor. E quando o vento vira, ele não sabe para onde ir. Crise é um filtro brutal. Ela não perdoa. Excesso de confiança. Ela não respeita histórico de ganhos. Ela não liga para quanto tempo você demorou para juntar seu patrimônio. Tudo isso some quando o medo entra na sala. O que fica é a estrutura. O que fica é o que consegue se sustentar sem ajuda externa. Eu já vi isso em diferentes países, em diferentes décadas. Sempre acontece a mesma coisa. Pessoas que pareciam inteligentes em mercado bom entram em pânico. Pessoas que pareciam conservadoras demais passam ilesas. Não porque são mais sortudas, mas porque entendem uma regra simples. Dinheiro precisa sobreviver antes de crescer. Em tempos normais, todo mundo fala de retorno. Em crise, ninguém fala disso. O assunto muda para proteção, liquidez e controle. Quem não se preparou antes tenta aprender tudo de uma vez, sob pressão, com o emocional comprometido. E é aí que decisões ruins se acumulam. O mais perigoso é que a crise não avisa quando começa a sério. Ela dá pequenos sinais, depois acelera. No início, as pessoas negam. Dizem que é exagero, que é passageiro, que já viram isso antes. Depois, tentam justificar perdas. Só lá na frente, quando o estrago já aconteceu, aceitam que não estavam prontas. E aqui entra um ponto que quase ninguém gosta de admitir. A maioria não perde dinheiro por falta de informação. Perde por comportamento, por teimosia, por ego, por não querer parecer errado. O ego prefere perder dinheiro a admitir que a estratégia estava frágil. Crise expõe isso sem piedade. Ela mostra quem tinha um plano de sobrevivência e quem só tinha expectativas. Quem entendia o risco e quem só repetia discurso bonito. Quem aceitava ganhar menos em troca de proteção e quem buscava sempre um pouco mais,
achando que dava tempo de sair depois. Não dá. Nunca dá. Quando o medo domina o mercado, as portas se fecham rápido, e quem não estava posicionado antes passa a disputar saída com milhões de pessoas ao mesmo tempo. É por isso que sobrevivência financeira não se aprende no auge. Ela se constrói quando ninguém está prestando atenção. Existe uma regra que quase ninguém respeita porque ela não é confortável. Em colapsos de verdade, não sobrevive aquilo que rende mais. Sobrevive aquilo que continua funcionando quando o otimismo some, quando o crédito seca e quando as promessas param de convencer. Essa regra simples elimina a maioria dos ativos do jogo em poucos segundos. As pessoas gostam de números bonitos, gostam de projeções, de gráficos apontando para cima, de histórias que fazem o amanhã parecer garantido. O problema é que tudo isso depende de confiança. E confiança é a primeira coisa que desaparece numa crise séria. Quando ela some, sobra apenas o que não precisa dela para existir. Um ativo frágil depende de crescimento contínuo. Depende de alguém disposto a pagar mais amanhã. Depende de condições externas que você não controla. Já um ativo resiliente consegue atravessar o caos porque não precisa de aprovação coletiva para manter valor. Ele não pede permissão para continuar debaixo de pé. É aqui que muita gente se confunde. Pensam que diversificar significa segurança. Mas diversificar ativos frágeis não cria proteção, só espalha o risco. Em uma crise real, ativos que parecem diferentes passam a se comportar de forma igual. Todos caem juntos porque todos dependem do mesmo motor. Confiança. Outra ilusão comum é acreditar que dá para reagir rápido, que dá para sair antes, que basta acompanhar notícias. Isso funciona em ajustes normais. Não funciona em colapsos. Em colapsos, o mercado se move mais rápido do que qualquer decisão racional. Quando você percebe, o preço já caiu. Quando decide, a liquidez já sumiu. A regra de sobrevivência financeira é chata, simples e pouco glamurosa. Ela exige aceitar que ganhar menos em tempos bons pode ser o preço para não quebrar em tempos ruins. Exige abrir mão de histórias bonitas em troca de estruturas sólidas. Exige controlar o ego, porque o ego odeia essa regra. O ego quer se sentir inteligente, quer contar histórias de ganhos, quer aprovação. Mas o mercado não liga para ego. Ele recompensa quem pensa em proteção quando ninguém mais está preocupado com isso. Se um ativo precisa de crescimento constante, crédito barato ou confiança coletiva para funcionar, ele é vulnerável. Se ele depende de alguém mais otimista do que você para continuar subindo, ele é vulnerável. Em crise, vulnerabilidade vira prejuízo rápido. Quando você entende essa regra, o jogo muda. Você para de perguntar quanto pode ganhar e começa a perguntar quanto pode perder. Você para de seguir moda e começa a buscar resiliência. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde, porque abandonar a ilusão dói mais do que enfrentar a realidade. É exatamente por isso que, quando o mercado quebra de verdade, quase todo mundo está posicionado nos ativos errados, achando que está seguro. Não é falta de inteligência, é excesso de conforto. As pessoas se acostumam com um cenário que funciona por tempo demais e passam a acreditar que aquilo é o normal. Enquanto tudo sobe, ninguém quer ouvir sobre risco. Falar de proteção parece pessimismo. Falar de sobrevivência parece exagero. Quem alerta é visto como alguém que não entende o jogo ou que perdeu oportunidades. Só que o mercado não recompensa quem parece inteligente. Ele recompensa quem continua de pé. Existe um padrão que se repete em toda crise. Antes dela, os ativos frágeis ficam caros demais. As pessoas justificam dizendo que o mundo mudou, que agora é diferente, que existem novos paradigmas. Depois, quando a realidade bate, esses mesmos ativos caem com força
E ninguém mais quer assumir que acreditou nessas histórias. Nesse momento, surge o medo social, a comparação. O olhar para o lado tentando entender quem está pior e quem está melhor. E é aí que o erro coletivo se transforma em pânico coletivo. Todo mundo tenta sair ao mesmo tempo. Todo mundo percebe que não estava preparado. Todo mundo descobre que segurança não era o que parecia. Eu vejo isso sempre. Pessoas que acreditavam estar protegidas começam a vender ativos bons para cobrir prejuízos de ativos ruins. É o efeito dominó. Uma decisão errada puxa outra. E quanto mais o medo cresce, mais difícil fica pensar com clareza. O mais cruel é que essa sensação de segurança errada dura anos. Ela se constrói aos poucos. Um ganho aqui, outro ali, uma recomendação que deu certo. Um ciclo positivo. Quando o colapso chega, ele destrói em meses aquilo que levou décadas para ser construído. E sabe o que mais incomoda? A maioria percebe o erro, mas tarde demais. Olha para trás e diz que deveria ter sido mais conservador, que deveria ter pensado diferente, que deveria ter ouvido aquele aviso que ignorou. Mas crise não dá segunda chance para quem entra despreparado. Esse é o ponto que quase ninguém aceita. Os 98% não estão errados, porque são irresponsáveis. Estão errados porque seguiram o comportamento padrão. Fizeram o que parecia lógico, socialmente aceito, confortável. Só que conforto financeiro é o primeiro sinal de alerta antes de um colapso. Quem entende isso cedo se posiciona fora da manada. E isso não é fácil. Significa aceitar parecer errado por um tempo. Significa aguentar comentários, dúvidas, comparações. Mas quando o mercado vira, esse desconforto vira vantagem. Porque enquanto a maioria entra em pânico, quem pensou antes mantém controle. E controle, em crise, vale mais do que qualquer promessa de retorno. O primeiro ativo que sobrevive a qualquer colapso é aquele que não precisa de ninguém para existir. Ele não depende de governo organizado, de empresa saudável, de banco funcionando ou de promessa futura. Ele existe por si só, independente do humor do mercado ou da manchete do dia. Esse ativo não pede confiança. Ele não precisa que alguém acredite nele para manter valor. Quando tudo funciona, ele parece sem graça. Não empolga, não vira assunto de churrasco, não faz ninguém se sentir um gênio. Mas quando o medo domina, ele mostra por que sempre esteve ali. Em toda crise grande, acontece a mesma coisa. As pessoas correm para aquilo que conseguem entender sem explicação complexa. Correm para o que não depende de contratos longos, de sistemas travados ou de decisões políticas emergenciais. Correm para o que conseguem tocar, medir, reconhecer. Enquanto ativos sofisticados travam, esse ativo continua líquido. Enquanto promessas perdem credibilidade, ele mantém aceitação. Enquanto papéis despencam, ele preserva poder de compra. Não porque sobe rápido, mas porque não quebra quando tudo quebra. Muita gente ignora esse ativo porque ele não gera histórias bonitas em tempos bons. Ele não multiplica capital da noite para o dia. Ele não alimenta o ego de quem gosta de contar vantagem. E exatamente por isso, ele funciona quando o ego coletivo desaparece. Esse ativo existe há milhares de anos. Já atravessou guerras, colapsos de impérios, mudanças de moeda, crises bancárias, hiperinflação. Ele viu sistemas nascerem e morrerem. E continua, ali, fazendo exatamente a mesma coisa, preservando o valor quando o resto falha. Quem entende isso não olha para ele como aposta. Olha como seguro. Não como forma de enriquecer rápido, mas como forma de não empobrecer quando o mundo entra em modo sobrevivência. E essa diferença de mentalidade muda tudo. O erro comum é esperar o pânico começar para correr atrás dele. Quando isso acontece, o preço já subiu, a oferta já diminuiu e o acesso já ficou mais difícil. A proteção que deveria trazer calma,
vira mais uma fonte de estresse. Quem pensa antes não precisa correr depois. Mantém esse ativo como âncora. Não depende dele para crescer, mas confia nele para não afundar. Em crise, isso vale mais do que qualquer rendimento passado. Esse é o tipo de ativo que você só valoriza de verdade quando percebe que não precisa usá-lo, porque quando tudo ao redor treme, ele continua exatamente onde sempre esteve. O segundo ativo não chama a atenção quando tudo vai bem. Ele não aparece nas capas de revista, quando o mercado está animado. Ninguém se gaba de ter muito dele em tempos de euforia. Mas quando o medo começa a dominar o ambiente, ele muda de papel. De coadjuvante, vira abrigo. Esse ativo existe para dar fôlego. Ele não serve para contar histórias de crescimento, serve para comprar tempo. Tempo para pensar, tempo para agir com calma, tempo para não tomar decisões ruins quando o emocional está pressionado. Em crise, quem tem tempo tem vantagem. Quando os preços começam a cair rápido, as pessoas descobrem o custo real de não ter liquidez. Ativos travam, vendas demoram, negociações emperram. Contas continuam chegando, obrigações não param. E nesse momento, o desespero aparece. O investidor não vende porque quer, vende porque precisa. Esse segundo ativo evita exatamente isso. Ele permite atravessar a turbulência sem ser forçado a liquidar patrimônio em condições ruins. Ele não cresce, mas protege algo muito mais valioso em crise: a capacidade de escolha. Quem tem esse ativo, decide. Quem não tem, reage. Muita gente despreza esse ativo porque ele parece parado, parece improdutivo, parece perda de oportunidade. Só que oportunidade só existe para quem está vivo financeiramente. Quem entra em pânico perde o direito de escolher boas oportunidades quando elas aparecem. Em toda crise, os melhores negócios surgem quando o medo está alto. Mas só aproveita quem tem liquidez. Só compra bem quem não está sufocado. Quem está pressionado vira vendedor barato, não comprador. Inteligente. Esse ativo também protege contra o erro mais comum em colapsos: vender bons ativos no pior momento. Quando você tem fôlego, não precisa desmontar posições sólidas para cobrir urgências. Você aguenta, e aguentar, em crise, é uma habilidade rara. No Brasil, isso é ainda mais importante. Mudanças rápidas, decisões inesperadas, ruídos políticos e econômicos fazem parte do jogo. Ter liquidez não é ser pessimista. É ser realista. É entender que controle vale mais do que expectativa. Esse ativo não traz emoção positiva em tempos bons, mas ele reduz drasticamente o medo em tempos ruins. E menos medo significa menos erros. Menos erros significa menos perdas desnecessárias. Quando tudo fica instável, esse ativo não chama a atenção, mas sustenta quem o tem. Ele não resolve tudo, mas impede que o caos decida por você. E isso, em momentos críticos, faz toda a diferença. O terceiro ativo é o mais ignorado de todos, justamente porque ele não parece um ativo. Ele não aparece em carteira recomendada, não vira manchete e não dá a sensação imediata de progresso. Mas, em crises reais, ele separa quem atravessa inteiro de quem sai marcado. Esse ativo não está no mercado. Está em você. Está na sua capacidade de entender o que está acontecendo enquanto todo mundo reage por impulso. Está na clareza de enxergar risco antes que ele vire pânico coletivo. Em colapsos, informação correta vale mais do que qualquer promessa de retorno. A maioria das pessoas consome informação demais e entende de menos. Seguem opiniões, repetem frases prontas, reagem a manchetes. Quando tudo começa a cair, ficam confusas, contraditórias, emocionalmente exaustas. E gente exausta toma decisões ruins. Esse terceiro ativo é a capacidade de pensar com frieza quando o medo domina o ambiente. É saber diferenciar barulho de sinal. É entender como o dinheiro se move sob pressão.
não como ele se comporta em teoria. Quem tem isso não entra em pânico. Observa. Em toda crise, surgem vozes gritando que tudo acabou e outras prometendo salvação rápida. Quem não tem esse ativo oscila entre extremos. Compra no topo por medo de ficar de fora e vende no fundo por medo de perder tudo. O prejuízo não vem da crise em si, vem da falta de clareza. Esse ativo também envolve disciplina. Saber não agir é tão importante quanto saber agir. Resistir à necessidade de fazer alguma coisa só para aliviar a ansiedade. Em crise, movimento errado custa caro. Ficar parado, quando bem posicionado, é uma decisão poderosa. Pouca gente desenvolve isso porque dá trabalho. Exige humildade para admitir limites, exige estudo constante, exige controle emocional. Não dá status, não rende elogios, mas salva patrimônio. Quem tem esse ativo percebe oportunidades quando o medo cega os outros. Consegue comprar quando todos querem vender. Consegue esperar quando todos querem correr. Não porque é mais inteligente, mas porque está preparado mentalmente para o caos. Ignorar esse ativo é comum. Valorizar ele é raro. E exatamente por isso ele faz tanta diferença. Em colapsos, o mercado não destrói apenas dinheiro. Ele destrói confiança, paciência e clareza. Quem preserva isso, preserva a capacidade de atravessar qualquer cenário. No fim, esse ativo não impede crises, mas impede que elas decidam quem você vai ser quando tudo começa a ruir. O maior erro não é não ter esses ativos. O maior erro é acreditar que dá tempo de correr atrás deles depois que o colapso começa. Essa é a ilusão mais cara do mercado. Quando o medo se espalha, tudo fica mais difícil, mais caro e mais escasso ao mesmo tempo. No início da crise, as pessoas ainda acham que estão no controle. Dizem que vão esperar um pouco, que ainda não é tão sério, que logo tudo se ajusta. Esse atraso custa caro. Porque enquanto elas hesitam, o mercado se move rápido. E quando percebem que a situação é grave, as portas já estão estreitas. Liquidez some. Preços disparam para quem quer proteção. Informações se tornam confusas. Opiniões se contradizem. O investidor que não se preparou entra em modo sobrevivência sem ferramentas. E sobreviver sem ferramentas leva a decisões impulsivas. É nesse momento que muita gente faz o pior possível. Vende no desespero, compra no medo, troca estratégia toda semana, tenta recuperar prejuízo rápido. Cada movimento desses parece lógico na hora, mas juntos constroem um caminho de perda constante. O psicológico pesa mais do que qualquer gráfico. A pessoa começa a dormir mal, acompanha o mercado o tempo todo, conversa com gente igualmente perdida. O medo vira companheiro diário. E quando o medo domina, o raciocínio encolhe. Eu já vi pessoas cometerem erros em semanas que não cometeram em décadas. Não por falta de caráter ou inteligência, mas por falta de preparação emocional e estrutural. Crise não cria fraquezas, ela revela. Quem se posiciona antes observa o caos com distância. Não sente prazer com o sofrimento alheio, mas entende que a tempestade faz parte do jogo. Consegue manter decisões coerentes porque não está lutando para sobreviver naquele momento. Esperar a crise começar para se proteger é como tentar comprar seguro quando a casa já está em chamas. Até existe, mas o custo é altíssimo, se é que alguém ainda aceita vender. A proteção precisa estar em pé antes do fogo aparecer. O mercado pune atraso. Punição não vem como castigo moral, vem como consequência prática. Menos opções, piores preços, mais pressão. Quem entende isso não tenta ser mais rápido do que o mercado. Tenta estar pronto antes dele mudar. A diferença entre atravessar uma crise com danos controlados e sair destruído raramente está no tamanho do patrimônio. Está no momento das decisões.
E o momento certo quase sempre é quando ninguém mais está preocupado com isso. Agora pense com calma. Não no mercado, não no noticiário, não no que todo mundo está dizendo. Pense na sua vida real, na sua família, no seu tempo, na tranquilidade que você quer preservar. Porque, no fim das contas, dinheiro não serve para impressionar ninguém. Serve para dar controle quando o mundo perde o controle. Esses três ativos não existem para te deixar animado. Existem para te manter inteiro. Enquanto outros entram em pânico, você respira. Enquanto outros são forçados a vender, você escolhe. Enquanto outros descobrem tarde demais que estavam expostos, você já sabia onde estava pisando. Sobreviver financeiramente não é vencer o mercado, é não ser destruído por ele. É aceitar que crises fazem parte do sistema e decidir, conscientemente, não ser mais uma vítima previsível. A maioria perde porque acredita que será diferente desta vez, porque acha que sempre dá tempo, porque confunde conforto com segurança. Você não precisa acertar tudo. Não precisa prever o dia do colapso. Não precisa ser mais esperto do que todo mundo. Precisa apenas respeitar regras simples que o mercado ensina há séculos, mas que quase ninguém quer ouvir em tempos bons. Quando você entende quais ativos resistem ao medo, você muda sua postura. Para de correr atrás de retorno a qualquer custo. Para de seguir barulho. Para de agir para agradar o ego. Passa a pensar como alguém que quer atravessar décadas, não apenas o próximo ciclo. O brasileiro comum não quebra por falta de renda. Quebra por falta de proteção. Por acreditar demais em promessas e de menos em estrutura. Por adiar decisões difíceis até que elas se tornem urgentes. E decisões urgentes quase nunca são boas decisões. Esses três ativos não eliminam risco. Eles reduzem o impacto do caos. Eles não fazem você ganhar aplausos. Fazem você manter dignidade quando muitos perdem tudo. E isso, depois dos 40, vale mais do que qualquer história bonita de enriquecimento rápido. Quando o próximo colapso vier, e ele vai vir, a pergunta não será se você sabia que isso podia acontecer. Todo mundo sabe. A pergunta será se você se posicionou como alguém que entende sobrevivência financeira ou como alguém que acreditou que dava para improvisar. Quem entende isso antes, não. Precisa correr depois. Apenas observa, ajusta com calma e segue em frente. Porque no mercado, quem sobrevive sempre tem a chance de crescer de novo. Quem quebra, aprende da pior forma que otimismo não paga a conta. A escolha não acontece no dia da crise. A escolha acontece muito antes, quando tudo ainda parece tranquilo demais para se preocupar.